Oi, gente linda! E aí? 17 de janeiro de 2020, 17º dia do meu desafio de, durante 30 dias no mês de janeiro, trazer para vocês 30 ferramentas de Axis Consciousness baseada no desafio de 30 dias do Binhu. E aí? Conseguiram entrar no link que eu coloquei ontem? Que ainda está disponível, fazerem parte desse curso gratuito do do Dr. Dan Here, com essas 30 ferramentas. E a 17ª ferramenta é, para mim, aquela que devia ser a primeira. Quando a gente dá uma classe ou participa de uma classe de barras, logo uma das primeiras coisas abordadas na introdução do Axis, né, do Axis Consciousness, né, é o interessante ponto de vista, essa ferramenta, que nem é abordado como ferramenta. Simplesmente é dito que para você estar em plena consciência, com nenhum julgamento, está em estado total de permissão, sem nenhum julgamento, a primeira ferramenta para não ter rejulgamento em relação a nada é estar no interessante ponto de vista. E o que é esse estar no interessante ponto de vista? Eu tenho um caso interessante com uma cliente que ela veio para a queixa dela era que ela não suportava estar no mesmo lugar que a irmã e que a cunhada. Porque a opinião delas, nossa senhora, não aguentava ouvir. Aí ficamos lá 1h30 conversando, né? Naquela oportunidade ela veio para correr barras, mas acabamos muito mais tendo um primeiro bate-papo. E quando ela chegou na semana seguinte, ela chegou e falou assim: Flávio, sabe que esse final de semana eu tive com a minha irmã, tive com a minha cunhada, numa reunião familiar. E olha só que interessante, eu já pensei, né? Ferrou. E ela falou: olha só que interessante. Minha irmã falava e eu fazia assim: ah, é a opinião dela, deixa pra lá. Minha cunhada falava, eu falava: é a opinião dela, não tem nada a ver com a minha, deixa pra lá. Eu olhei e eu falei: uau, querida, você usou uma ferramenta do Axis sem eu ter falado da ferramenta, sem saber que essa ferramenta tem um nome no Axis, vai? Ou isso que você fez é uma ferramenta do Axis. Esse deixa para lá, a opinião dela é dela, minha opinião é minha. Não vou permitir que isso interfira. É o que nós chamamos interessante ponto de vista. Que nada mais é do que o interessante ponto de vista dela. Que não tem nada a ver com o meu interessante ponto de vista. Pronto. E eu digo que essa ferramenta é uma ferramenta daquelas mentais. Não é uma ferramenta para ser verbalizada. É uma ferramenta que toda hora que eu estiver convidado e principalmente provocado para emitir uma opinião que com certeza, é óbvio, ela é totalmente oposta de quem está me chamando para emitir opinião, eu me coloco nesta posição e mentalizo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. E se a pessoa chegar e falar assim: e aí, Flávio, qual é a tua opinião? Não tenho clareza ainda. Eu não tenho uma opinião formada. Porque, como eu digo, eu não vou entrar nesse ringue, nesse octógono. Já entrei muito. Eu mesmo já chamei muita gente para o octógono.
Chamei muita gente para ter um debate verbal e daqueles que eu não queria perder. A minha opinião era soberana. E o que que isso trouxe? Uma realidade leve, uma realidade pesada. Certo? Percebem, quando vocês entram nesta ferramenta, quando somos confrontados, estão pedindo a nossa opinião, e às vezes não é nem um pedido verbal. Olha um outro exemplo interessante. Hoje, me desculpe, eu vou até estender um pouco mais, porque tem vários exemplos disso, porque eu acho que essa ferramenta é fantástica. Eu sou um cara que sempre gostei de política. Discutia ardorosamente, né? E durante um tempo, eu acordava de manhã, já era CBN, 7 horas da manhã, 6h30, acabava às 6 horas da tarde e começava a Globo News até meia-noite. Hoje eu nem sei mais o que acontece na CBN, muito menos na Globo News. Porque toda essa informação, todo esse noticiário, não permito mais que isso interfira na minha realidade, nessa nova realidade que eu me coloquei, que eu escolhi para mim. Não uma realidade alienada. Eu acompanho, eu sei o que está acontecendo com o governo, com o Irã, no mundo, mas eu escolho para que isso não mais interfira nesta realidade que eu escolhi. Como eu faço isso? Quando eu vejo uma notícia que possa, de repente, trazer um peso, né? Nossa Senhora, olha o que está acontecendo com o Irã, o Trump, não sei o quê. Eu fico, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, mentalizando. Até a hora que o peso daquela notícia me traga um peso, me traga uma leveza. Mas, Flávio, olha o que está acontecendo com o governo do Bolsonaro. Interessante ponto de vista. Olha, Flávio, o que aconteceu agora com o PT? Hoje eu estava vendo, vai comemorar 40 anos, o pessoal fica mandando lá. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Que eu escolho que isso não interfira absolutamente mais nada na minha vida. E um último, se vocês me permitem um conselho, né? Para não me estender mais do que eu já estou me estendendo. Como uma ferramenta que serve como um utensílio para nos ajudar, uma chave de fenda para eu tirar todos os parafusos que tem dessa casa, eu posso usar ela como uma arma. Posso matar uma pessoa com uma ferramenta, com um martelo. Como assim, Flávio? Na hora que alguém vem com uma opinião e que eu não concorde, e aí eu, em vez de eu usar silenciosamente a ferramenta, eu saco ela do meu coldre, para quem não sabe, coldre é onde a gente colocava a arma, e falo, interessante ponto de vista esse seu, né? E aí eu conto nas minhas classes uma historinha de um casal que estava caminhando e de repente a mulher emitindo uma determinada opinião e o marido vira e fala, interessante esse seu ponto de vista. E ela vira para ele e fala assim, só que se você concordou com o meu ponto de vista, totalmente dispensável esse teu comentário. Era só você continuar com a conversa. E se você não concordou com o meu comentário, desnecessário essa tua fala. Era só mudar de assunto. Percebe? Então, se vocês aceitam mais um convite, um conselho, não falem, não verbalizem interessante ponto de vista desta forma. E uma outra coisa que, se me permite, vocês não vão me ver falar no meu interessante ponto de vista.
Quem disse que meu ponto de vista é interessante para alguém? Se for, aí você é adjetiva. Tá? E é hoje o que eu tinha para falar. Que hoje, desculpem, estendeu bastante, mais de 10 minutos. Então vamos parar por aqui e amanhã estamos aqui de volta. Sou Flávio Marcos Lucas, um facilitador de consciência. Um beijo do meu coração no seu coração. Até amanhã.